pessoal, o vídeo de hoje será sobre a força centrípeta. O que é essa força centrípeta? A força centrípeta é a responsável por provocar uma mudança de direção no vetor velocidade. Então, sempre que a gente tiver objetos que se movimentam em uma trajetória que não é linear, uma trajetória que não é uma linha reta, o que vai acontecer com a velocidade? Vamos lembrar lá que a velocidade é um vetor, portanto, os vetores têm um módulo, uma direção e um sentido. E quando uma dessas características elas variam, a gente tem aí uma aceleração produzida. Então, quando a gente tem movimentos que têm trajetórias curvas, trajetórias circulares ou trajetórias curvas, o que vai acontecer com a direção desse vetor velocidade? Ela vai mudar ao longo da trajetória. Se a gente olha para um objeto fazendo uma curva, a velocidade aqui, ela vai acompanhando essa trajetória, ela vai acompanhando essa mudança da direção do movimento. E essa mudança na direção vai provocar uma aceleração. Essa aceleração ela vai receber um nome especial chamada de aceleração centrípeta. É uma aceleração, então, produzida pela variação da direção do vetor velocidade ao longo da trajetória e que aponta sempre para o centro da curva, o centro da trajetória circular. Se existe aceleração por conta da variação da direção da velocidade, existe uma força que produz essa aceleração. Por quê? A aceleração ela é sempre o resultado da aplicação de uma ou de várias forças sobre um corpo. Então, se existe aceleração centrípeta, quem vai causar essa aceleração é uma força centrípeta. Então, a força centrípeta vai ser a força resultante que causa a alteração da velocidade, tá? Que causa a alteração da direção do vetor velocidade. Essa aceleração centrípeta, então, agora ela vai depender do quê? Do módulo da velocidade, então depende do valor de velocidade, tá? Lembrando que a gente vai estudar movimentos onde a velocidade ela vai variar sua direção, mas o seu valor, o seu módulo vai ser constante. Então, essa aceleração centrípeta vai depender da velocidade e como a trajetória é uma trajetória curva, é uma trajetória circular, vai depender do raio dessa curva. Porque quando a gente estuda figuras geométricas circulares, a gente aprende que uma característica importante desse tipo de forma geométrica é o seu raio, a distância entre o centro e a superfície de um círculo. Como a gente está estudando trajetórias circulares agora, a gente vai estar interessado também nessa distância entre o centro da curva e a sua borda, tá? A sua superfície, que é chamada de raio. Então, essa aceleração devido a essa variação da direção do vetor velocidade vai ser chamada de aceleração centrípeta, vai depender do valor da velocidade ao quadrado e do raio da curva. Essa força centrípeta que vai produzir essa aceleração centrípeta, ela vai ser o quê? Ela vai também partir da segunda lei de Newton. A partir da segunda lei, a gente consegue escrever essa força centrípeta. A força centrípeta, pela segunda lei, é a massa vezes a aceleração centrípeta. Por quê? Se eu estou falando que a força centrípeta produz uma aceleração chamada de aceleração centrípeta, que aponta para o centro da curva, essa força centrípeta também vai depender da massa e da aceleração, que agora é velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, eu posso colocar isso aqui, velocidade ao quadrado sobre raio, no lugar da aceleração centrípeta. Portanto, a minha força centrípeta vai poder ser calculada por essa fórmula aqui. Massa vezes velocidade ao quadrado
sobre o raio da circunferência. Se a aceleração centrípeta aponta para o centro, como eu falei anteriormente, a força centrípeta também vai apontar para o centro da trajetória. Então, essa força centrípeta, ela é responsável por manter objetos fazendo uma curva. Ela é responsável para que o objeto consiga completar essa trajetória circular. Lembrando que a força centrípeta, ela não é mais um tipo de força. Ela é a força responsável por manter um objeto descrevendo uma trajetória curva. E qualquer força, então, pode atuar como força centrípeta, tá? Porque se ela é uma resultante de forças, o que é uma resultante de forças? É a soma das forças que atuam ali no movimento produzindo a aceleração. Então, qualquer força pode atuar como força centrípeta. Por exemplo, força de atrito, força normal, qualquer força vai poder fazer o papel de força centrípeta. E como estamos falando de força, a unidade de força centrípeta é o Newton. Então, o Newton continua sendo a unidade que a gente vai utilizar para força centrípeta. E no caso da aceleração centrípeta, é o metro por segundo ao quadrado, já que é uma aceleração. Agora que nós já vimos o que é a força centrípeta, vamos ver algumas aplicações. A primeira aplicação que a gente vai ver é o caso de um corpo em uma curva plana e horizontal. Por exemplo, uma moto fazendo uma curva. A gente quer calcular a velocidade máxima para que a moto complete a curva sem deslizar, sem que a moto saia fora da curva, que ela consiga completar essa curva. Se a gente está interessado em saber a velocidade máxima para um corpo conseguir completar uma curva, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar as forças que atuam sobre esse corpo. No caso da moto fazendo a curva, o que vai acontecer? Vamos ter força-peso, né, atuando para baixo. Como a moto está sobre a superfície em que ela se movimenta, a superfície faz uma força, então tem força normal. Além dessas duas forças, a força que vai permitir que essa moto complete a curva é uma força de atrito. O atrito entre as rodas da moto e a superfície que ela se movimenta. Essa força é a força que vai atuar como força centrípeta, porque a força de atrito ela vai estar apontando para o centro da curva. Lembrando que a força centrípeta é sempre a força resultante que aponta para o centro da curva. É a força ou o somatório de forças que está sempre apontando para o centro da curva. A força-peso está para baixo, então ela não vai atuar como força centrípeta, e a força normal está para cima. Então, a única força que vai atuar como força centrípeta vai ser a força de atrito. No caso de um corpo completando uma curva, a gente tem que lembrar que a força resultante é a força centrípeta. Força centrípeta, eu falei que é a massa vezes a velocidade do objeto dividido pelo raio da curva. Como no caso de um corpo, né, da moto, completar a curva, a força que atua sobre a moto que aponta para o centro da curva, eu falei que vai ser a força de atrito. Então, eu já sei que essa força centrípeta vai ser igual à força de atrito que atua sobre a moto. Bom, a gente sabe que força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. E a força de atrito? A força de atrito depende do coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, no lugar de força centrípeta, eu vou substituir por isso daqui. E no lugar de força de atrito, eu posso substituir por isso aqui. Então, eu tenho que a força centrípeta é a massa da moto vezes essa velocidade máxima que eu quero calcular, né? Essa velocidade máxima para que ele possa fazer a curva ao quadrado sobre o raio da curva, igual à força de atrito. A força de atrito é o coeficiente de atrito entre as rodas da moto e a superfície, coeficiente cinético, porque a moto está em movimento, então eu tenho um atrito cinético, vezes a força normal da superfície sobre a moto. Se eu quero calcular a velocidade máxima, o que vai acontecer? Essa força normal
uma força-peso para baixo sobre a moto e uma força normal para cima, né? Como a moto ela se movimenta na horizontal, essa aceleração está na horizontal. As forças que estão na vertical vão ter somatório zero, né? Porque tem aceleração igual a zero. Então a força normal vai ser igual à força-peso. Se a força normal vai ser igual à força-peso, eu posso escrever que é massa vezes a aceleração da gravidade. Porque força-peso sempre será massa vezes a aceleração da gravidade. Eu vou substituir isso no lugar da força normal. Vou colocar aqui do lado. Massa da moto vezes a velocidade máxima da moto ao quadrado sobre o raio igual coeficiente de atrito vezes a massa vezes a aceleração da gravidade. No lugar da força normal, coloquei a força-peso, já que nesse caso, força normal vai ser igual a força-peso. Eu tenho massa multiplicando desse lado da igualdade e multiplicando do outro lado da igualdade. Eu posso cancelar. A velocidade máxima ao quadrado vai ser coeficiente de atrito vezes gravidade, aceleração da gravidade, vezes o raio que está desse lado dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, a velocidade máxima da moto ao quadrado é igual ao coeficiente de atrito entre a pista e as rodas da moto, a aceleração da gravidade e o raio da curva. Como aqui está o quadrado, esse quadrado ele pode passar para o outro lado do igual como uma raiz quadrada, o que nos permite encontrar que a velocidade máxima para a moto efetuar a curva sem deslizar é o coeficiente de atrito entre as rodas da moto e a superfície vezes a aceleração da gravidade vezes o raio da curva. Notem que essa velocidade máxima para a moto conseguir completar a curva sem sair pela tangente não depende de sua massa, depende apenas do coeficiente de atrito, então depende apenas da superfície, da aceleração da gravidade e do raio da curva. Não depende das características da moto e do motociclista. Portanto, a velocidade máxima para um veículo completar essa curva vai depender apenas de características da curva. É por isso que, no caso de dias chuvosos, o motorista de carro, de moto, seja de qualquer veículo, deve reduzir sua velocidade para conseguir completar uma curva. Por quê? Em dias chuvosos, esse coeficiente de atrito entre a superfície e a roda do veículo é menor e, portanto, a velocidade para conseguir completar a curva também será menor. A segunda aplicação é o caso do movimento sobre uma elevação ou uma depressão. Então, vamos ver primeiro o caso de uma elevação. Se eu tenho um corpo que rola sobre uma elevação, o que vai acontecer? Quando esse corpo rola e passa por essa parte curva, eu tenho um raio que aponta para o centro dessa elevação, para o centro dessa curva. E primeiro, para eu determinar, por exemplo, a velocidade com que esse objeto vai rolar aqui, eu vou precisar determinar a força centrípeta. Para determinar a força centrípeta, o que a gente vai ter? Definir as forças que atuam sobre esse corpo que rola. As forças que vão atuar sobre ele. Força-peso para baixo, sempre. Percebam que a força-peso está apontando para o centro da curva, para o centro da elevação. Como ele está em contato com a superfície ao rolar, ele vai ter uma força normal, que aponta para cima, no caso do corpo está no topo da elevação. Como ele se movimenta com uma velocidade, com uma certa velocidade, e essa velocidade vai variando a direção à medida que ele vai se deslocando aqui por essa curva, eu vou ter uma aceleração centrípeta. Portanto, a força resultante centrípeta que atua nesse corpo são as forças que estão na direção do raio da curva, da elevação. Ó. A força-peso, ela está apontando para o centro, então nesse caso, a força centrípeta vai ser força-peso positiva, porque ela aponta para o centro da curva, menos a força normal, que está apontando na direção contrária
ao centro da curva. Então, nesse caso, eu tenho o seguinte: a força-peso é positiva por estar apontando para o centro da curva e a força normal vai ser negativa. Nesse caso da elevação, a minha força-peso é maior do que a força normal. E aí, a minha força centrípeta vai ser maior que zero. Agora, no caso de uma depressão, o que a gente tem? O raio da curva, no caso da depressão, o objeto está passando por uma região curva abaixo da superfície. Então, o raio aqui, ó, ele tá para cá, o raio da curva. As forças que vão atuar sobre esse corpo vão ser força-peso para baixo e força normal para cima, a força que a superfície faz sobre o objeto. Como ele se movimenta com uma velocidade, né? Por exemplo, se ele estivesse deslocando para a direita, a força-peso agora está no sentido contrário ao raio da curva, ao raio da depressão. A força que aponta para o centro da curva é a força normal. Portanto, agora a minha força centrípeta será a força normal menos a força-peso que está no sentido contrário ao centro da curva. Então, para que essa força centrípeta na depressão seja maior que zero, eu preciso que a força normal, nesse caso, seja maior que a força-peso. Portanto, no caso de movimentos de rolamento, né, sobre uma elevação ou sobre uma depressão, o que eu vou ter? Na elevação, a força centrípeta vai ser força-peso e força normal. A força-peso tem que ser maior que a força normal para que essa força centrípeta seja maior que zero. E lembrando que força centrípeta, né, a gente sempre pode igualar a massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio, segundo a lei de Newton, para trajetórias curvas no caso. E se for uma depressão, quem vai ter que ser maior vai ter que ser a força normal. Por quê? No caso da depressão, a força que aponta para o centro da curva, que vai ficar positiva, é a força normal. A força-peso está no sentido oposto, negativa. Para que essa força centrípeta seja maior que zero, é necessário que a força normal seja maior que a força-peso. A partir dessas duas informações, então, a gente pode resolver problemas que envolvam trajetórias curvas.